Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, o coronavírus e os limites do mercado, no qual tem um grande peso, embora auxiliar o capital privado, incluindo o capital internacional. A China, embora tenha cometido erros, tenha tido dificuldades no início da luta contra o coronavírus, houve hesitação do governo, hesitação nos registros, dificuldades, confusões. Logo em seguida, a China adotou medidas extremamente potentes contra o coronavírus, tanto do ponto de vista preventivo, quanto do ponto de vista de enfrentar a situação gravíssima daquelas milhares de pessoas que estavam infectadas pelo coronavírus. A China foi capaz de impor o interesse público sobre qualquer tipo de interesse econômico. A China decretou uma quarentena generalizada, em particular na região onde o coronavírus era mais incidente, proibiu circulação de transporte por terra, mar e ar, estabeleceu quarentena das pessoas nas suas casas, ergueu hospitais, construiu, enfim, um conjunto de providências que em algumas semanas foram demonstrando seu enorme potencial, fazendo com que a curva de expansão do coronavírus decaísse, a um ponto tal que ontem, dia 17 de março, apenas um novo caso foi registrado na China. A China aparentemente caminha para eliminar o risco do coronavírus e reduzir fortemente, se não romper, com a corrente de transmissão do vírus. A China ainda tem um estoque grande de pessoas infectadas, hospitalizadas, com risco de vida, mas essa curva, na medida em que a transmissão cesse, essa curva de internação, essa curva, esse estoque, essa quantidade enorme de pessoas hospitalizadas tende a cair, caindo junto todo o risco de letalidade. Além das medidas restritivas tomadas pela China, com grande efeito, a China também adotou medidas para enfrentar clinicamente o coronavírus. Eu já citei a construção de hospitais, o célebre caso de um hospital erguido em 10 dias. Outras instalações hospitalares foram criadas. A China incentivou fábricas a produzirem com enorme rapidez máscaras, respiradores, aparelhos de respiração para aqueles que viessem a ser internados, remédios, um coquetel de cerca de 30 medicamentos, o mais famoso deles, a medicação cubana, que teve efeito bastante positivo junto a vários pacientes. A China aumentou tanto a sua produção desses produtos e insumos que ela passou a fornecer máscaras, aparelhos de respiração e remédios para outros países. A China foi, portanto, contendo o coronavírus por conta fundamentalmente da capacidade, da possibilidade do Estado em exercer um comando vertical no tratamento desse vírus tão potente e tão letal. Os países capitalistas principais, se nós os compararmos com a China, demonstraram uma capacidade operacional muito menor, a começar pelos Estados Unidos, mas também a Europa. Tomaram medidas com muito maior lentidão, não foram capazes de criar uma base econômica capaz de fornecer os insumos, os produtos, inclusive os produtos farmacêuticos para enfrentar o coronavírus, não foram capazes de tomar as medidas restritivas a tempo e hora, não foram capazes de centralizar o sistema hospitalar, e a consequência é que o vírus, embora tenha tido sua primeira expressão pandêmica na China, rapidamente o centro da expansão do coronavírus se transferiu para a Europa e agora também para os Estados Unidos e para a América Latina, regiões do mundo no qual imperam governos capitalistas e governos ligados à doutrina neoliberal.
do ponto de vista político, esses governos ligados ao neoliberalismo estão absolutamente submetidos aos interesses econômicos do capital, aos interesses desses governos foram sendo tomadas, não em função da saúde pública, não em função do interesse de combater o coronavírus com todas as armas possíveis, mas em função dos interesses das corporações que esses governos representam. Sejam governos abertamente de extrema-direita, como o governo Trump ou o governo Bolsonaro, sejam governos de centro-direita ou até mesmo governos teoricamente de centro-esquerda da social-democracia europeia. As exceções são os governos da América Latina, que são claramente anticapitalistas e anti-imperialistas, como o governo cubano e o governo venezuelano. Esse conjunto de Estado, dirigido por partidos de natureza socialista, abertamente antineoliberais, são os estados que revelaram maior capacidade de combate ao coronavírus. Eu já citei a China, posso citar Cuba, a Coreia do Norte, a Venezuela e também, embora seja dirigido por um governo, por um partido que não é de natureza socialista, mas por conta um pouco do legado e da trajetória histórica, podemos colocar nesse âmbito também o governo russo. Essa experiência dos estados dirigidos por partidos socialistas finalmente vai se alastrando para algumas outras nações que também incorporaram medidas mais fortes de restrição e medidas mais enérgicas de combate ao coronavírus. A força do exemplo foi maior que a força da doutrina, obrigando os neoliberais a incorporarem medidas que foram adotadas em caráter de vanguarda pelos estados que combatem os governos de natureza neoliberal, a exemplo da China, repito mais uma vez. Embora tardiamente, esses governos vão sendo obrigados a também adotar medidas mais fortes para combater o coronavírus. O grande problema nesses países dirigidos por governos neoliberais é que essas nações são controladas, são comandadas pelos grupos econômicos e seus interesses de lucro, mostrando bem como o capitalismo e o neoliberalismo são inimigos da saúde pública e inimigos da vida humana, porque para essa gente, para os capitalistas e para os neoliberais, o que interessa é exclusivamente o lucro, ao contrário do que ocorre nos estados que possuem uma orientação contra o neoliberalismo. A situação é tão claramente favorável na comparação a esses governos antineoliberais que um subproduto da crise do coronavírus pode ser a precipitação da ultrapassagem dos Estados Unidos pela China como Estado líder, como Estado de vanguarda do planeta. Não apenas do ponto de vista político, inclusive do ponto de vista da liderança internacional, a China tem tido um papel muito mais importante na internacionalização do combate ao coronavírus do que os Estados Unidos, mas também do ponto de vista econômico. A economia chinesa pode colher frutos do combate radical e acelerado que a China fez ao coronavírus. A economia chinesa pode se recuperar mais rapidamente que a economia dos Estados Unidos, pode se recuperar com maior amplitude que a economia dos Estados Unidos, e o tempo necessário para a ultrapassagem econômica dos Estados Unidos pela China pode ser mais rápido do que o previsto na etapa anterior ao coronavírus. Nós podemos assistir um rápido fortalecimento econômico da China em comparação com os Estados Unidos, criando no planeta uma nova correlação de forças. O coronavírus pode exercer este efeito na geopolítica mundial. Por falar em economia, também aí nós devemos destacar alguns elementos importantes. Nos países governados por partidos que são contrários ao neoliberalismo, por partidos de natureza socialista, um conjunto de medidas econômicas vai sendo tomado no sentido de garantir sustentação para restrição, para brutal restrição de movimentos que é necessária para combater o coronavírus. São medidas que garantem que as pessoas possam ficar em suas casas sem ter maiores problemas de alimentação, sem ter problemas com luz elétrica, sem ter problemas com telefone, sem ter problemas com o pagamento das suas contas, sem ter problemas com a manutenção do seu trabalho.
vão sendo tomadas medidas de proteção ao povo, de proteção à classe trabalhadora e de proteção às empresas, ainda que seja necessário em muitos casos a intervenção do Estado. Governos dirigidos por partidos de natureza socialista adotaram essas medidas rapidamente, garantindo, portanto, a sustentabilidade das medidas de restrição ao movimento das pessoas. Os países capitalistas, os países dirigidos por governos neoliberais, batem cabeça em relação a isso, porque vinham operando na contramão desta lógica. Cada vez mais esses governos neoliberais aumentavam os benefícios, as desregulamentações, as privatizações, arrefecendo o controle do Estado e aumentando a autonomia das corporações, inclusive das corporações ligadas à saúde pública, ou seja, hospitais privados, medicina privada, planos privados de saúde. Essas eram e são as características dos governos capitalistas impulsionados pelos partidos de orientação neoliberal. Fica muito difícil, nesse cenário, adotar as medidas econômicas que possam dar a necessária sustentabilidade a um programa de enfrentamento ao coronavírus. Esses governos vão aos poucos adotando programas dessa natureza, mas pela metade. Na verdade, o que ocorre? Os governos neoliberais suspendem provisoriamente suas reformas e abrem o caixa dos tesouros nacionais, mandam as casas da moeda trabalharem para encher de dinheiro as corporações, os bancos, em primeiro lugar, as empresas, de tal maneira que as corporações capitalistas tenham recursos para sobreviver. Mas esses governos tomam essas providências, saindo dos marcos doutrinários do neoliberalismo, sem romper com a sua lógica, porque nós já assistimos isso em 2008. Depois que trilhões de dólares são entregues às empresas e aos bancos, os países passam a ter problemas fiscais, e quem acaba por pagar a conta desses problemas fiscais? Os povos, a classe trabalhadora, os povos da periferia do sistema capitalista. Porque para recuperar esses recursos, o que fazem os neoliberais? O que fazem os neocapitalistas? Passada a crise, reduzem os serviços públicos para poder garantir superávit fiscal, aumentam as taxas de juros, estabelecem um conjunto de medidas restritivas aos estados periféricos, diminuem salários, precarizam o trabalho, barateiam as condições de exploração da classe trabalhadora para beneficiar o capital, passam a conta desse afrouxamento fiscal para salvar as empresas, passam essa conta para os povos e para os países da periferia do sistema capitalista, retornando a uma agenda neoliberal ainda mais severa que na etapa anterior, exatamente para resolver o problema fiscal às custas dos povos e não às custas do capital. O capital é duplamente beneficiado. Foi beneficiado quando esses governos tiveram que suspender as políticas liberais para salvar as corporações, e também são beneficiados no período pós-crise, quando os governos aprofundam as agendas neoliberais para reduzir os custos de produção das grandes empresas capitalistas e aumentar seu lucro, para que, aumentado o seu lucro, a contribuição fiscal possa ir ajudando a reduzir o problema gerado pela etapa anterior. Então, os governos neoliberais, embora serem com medidas que fogem à doutrina nesse momento, tratando de salvar as empresas, de inundar as empresas de recursos financeiros, é sabido que o seu interesse na etapa pós-crise é recuperar esses recursos a partir de uma exploração ainda maior da classe trabalhadora, de uma exploração ainda maior da periferia do sistema capitalista. Essa é a lógica do sistema capitalista e a lógica dessas políticas neoliberais. Para vocês verem, portanto, a contradição que está posta aí. É evidente que os povos, em função do combate ao coronavírus, devem lutar por um programa
que rompa com as barreiras do neoliberalismo, que rompa com a dinâmica orgânica do capitalismo. Programas que, em primeiro lugar, garantam que não vai haver demissões, que o período de quarentena não provocará punições à classe trabalhadora, para garantir ajudas, políticas públicas que garantam a alimentação e a liberação da classe trabalhadora em relação às suas contas, políticas que coloquem recursos não nas grandes empresas, mas fundamentalmente nas mãos dos povos, para que eles possam sobreviver nesse período de luta contra o coronavírus. Em seguida, no período pós-crise, quando estiver contido o coronavírus, quando essa batalha de saúde pública for vitoriosa, é fundamental seguir na luta para romper com essa lógica do capitalismo e do neoliberalismo. A batalha contra o coronavírus vai revelando as características decadentes e apodrecidas do sistema capitalista nessa sua fase neoliberal. O neoliberalismo desarma as sociedades para combater chagas como o coronavírus. O neoliberalismo reduz o poder do Estado para enfrentar um mal dessa natureza. O neoliberalismo cria barreiras econômicas incríveis para políticas que garantam a sustentabilidade da guerra contra o coronavírus. O neoliberalismo só interessa ao capital financeiro, só interessa às grandes corporações, como fica provado em situações tão dramáticas quanto o coronavírus. O neoliberalismo e o capitalismo condenam a humanidade ao seu ocaso. Se nós quisermos vencer a batalha contra o coronavírus e todas as batalhas que colocam em risco a humanidade, só há um caminho: construir a trilha que leve à superação do neoliberalismo e do capitalismo mundial. Termino aqui a exposição de hoje. Antes de encerrar o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem: eu queria sugerir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nós já estamos nos aproximando dos 100 mil inscritos e nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueçam, ao fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Primeiro, um gole d'água. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês, encarecidamente, que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente. Os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la imediatamente com um processo muito simples e prático no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Uma terceira repetição que eu me confundi na segunda: www.operamundi.com.br/apoio.